Bom dia, família querida do canal da Aposentado e Pensionista. Mais um giro de notícia para vocês no ar hoje. Objetivo, do jeito que vocês gostam, tá? O que a gente vai conversar hoje? Eu andei fazendo um levantamento sobre a projeção dos futuros que vocês vão receber no ano de 2026. Então seriam os reajustes, tá? Mas o que eu estou passando para vocês aqui é baseado em cálculo e matemática, tá? O que eu tenho feito aqui? Eu tenho feito uma planilha, né? Eu tenho feito um levantamento da parte financeira, principalmente do que é de reajuste de aposentado e pensionista, e eu faço ao longo de alguns anos. Por exemplo, eu pego, foi 2023, 24, 25, eu estou fazendo agora uma projeção para 2026, mas é uma projeção real, tá? Baseada na lógica e na matemática. Então, eu vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem o que está vindo para vocês agora no início de 2026. Presta atenção nesse vídeo que vai ser de grande valia para vocês, tá? Porque nós já estamos no mês de setembro. Hoje já é dia 13. Daqui a pouco já entra outubro, novembro, dezembro, praticamente já vai acabar o ano. E passa muito rápido. Então vamos prestar atenção nessa matemática aqui que é interessante para vocês, tá? Vamos lá, o que permanece e o que pode mudar, tá? Tudo que eu vou falar para vocês aqui é o que está vindo de bom para vocês, notícias reais e verdadeiras. Aposentados e pensionistas de regimes próprios, tá? Servidores públicos, por exemplo, dependem de uma regra específica. Leis locais, acordos ou negociações, tá? Alguns podem ser contemplados por paridade ou outros por vantagens que não se aplicam a todos. Beleza, isso são informações oficiais. Debates futuros sobre previsões judiciais sempre acontecem, que são as revisões, aonde tem os reajustes, tá? Existe uma previsão e uma revisão. A revisão é o cálculo que é feito para reajustar os valores para vocês. Então, essa correção de benefícios, ela tem base em outros índices, ou nem sempre por as perdas dos ganhos que não acompanham a inflação, tá? Então, a gente tem que ver como é feito isso aqui, ó. Há quem peça revisões específicas de benefícios que tenham sido concedidos com base em critérios agora considerados desfavoráveis. Se você está achando que você tem algum prejuízo, que você não teve um reajuste correto, você pode sim entrar na justiça e você fazer um requerimento disso, para você ver se está acompanhando o índice correto. Geralmente, os de vocês sempre bate, tá? Não tem muita diferença não, até porque o governo sancionou a lei. Mas tem pessoas que às vezes têm mais diferenças de salário, não sabem o que está acontecendo, tem que procurar um advogado e se informar, para não tomar prejuízo, que às vezes tem algum dissídio, alguma coisa que interessa a vocês e fica isso às vezes perdido, entendeu? Por isso sempre é bom aquele lance que eu falo com vocês, de ir no Banco Central, procurar ver se tem algum dinheiro sobrando, boiando em alguma conta de vocês, coisas do passado. Tudo são informações que é dinheiro que vocês têm a receber. Vamos lá, o governo pode, em alguns anos consequentes à frente, ajustar a política de reajustes, ou seja, pela inflação ou pela política fiscal vigente. Então, olha só, pode ser reajustado pelo índice da inflação, ou pela política fiscal vigente, que é aí que é o lance. O que eles fizerem de leis lá é o que vale. Então, eles têm duas tomadas de decisão, ou uma ou outra. Geralmente não é feito pelos dois, não, tá? Inclusive podendo vetar ou aprovar aumentos reais, dependendo da situação econômica. Então, se o país, vamos dar um exemplo, nessa situação atual que aconteceu, essa fatalidade com vocês aí desses descontos indevidos, isso gerou um prejuízo grande para o país. Vocês não têm nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, que dá um rombo, dá. E se não botar esse dinheiro para os cofres públicos novamente, o que acontece? Fica prejudicado o pagamento de vocês futuros. Por isso que eu falo, essa projeção de cálculo que eu vou passar para vocês aqui, é interessante vocês acompanharem para vocês terem noção do que vocês vão receber agora logo no início do ano, tá? Com os reajustes que vão acontecer. Então vamos fazer caso prático aqui para vocês verem, tá? Vamos raciocinar no passado. Um aposentado que ele recebia 1.412 no antigo piso, tá? No antigo, ele passou a receber 1.518. Tá? Que foi um acréscimo de R$ 106 mensal. Todo mês tinha um acréscimo de R$ 106. Quem recebia 2.000 acima do mínimo teria um benefício reajustado em 4,77%, passando a receber R$ 2.095,40. Quer dizer, o valor um pouco mais alto estava recebendo a menos do que o valor que era o piso. O piso menor, ele teve um reajuste um pouquinho maior. Tá? Então vamos lá, ó. Alguém que recebia R$ 7.782,02 vai ter que ser corrigido para R$ 8.157,41, ou seja, mais R$ 371,39 mensais. Então foi um valor que foi praticamente
ele estipulado. Deixa eu só pegar a calculadora aqui para fazer só um cálculo aqui. Vou falar com vocês. 1.412 mais 4,77%. Então, o reajuste, realmente, o reajuste de quem teve de 1.412 foi para 1.518. Foi um pouquinho maior do que quem tinha os 2.000, que seria 4,77% a mais, que iria para 2.095,40. Então, estava dando R$ 95,40, que era menos de R$ 106. Então, quem ganhava menos, o reajuste foi um pouquinho maior. Muito pouco, mas foi aí. Agora, vamos lá. O fato que os benefícios acima do mínimo têm reajuste limitado à inflação de 4,77 significa que não há aumento real além da inflação. Ou seja, esses benefícios que melhoram seu poder de compra apenas mantêm em linha com o que já perdiam com a alta dos preços. Então, é o que eu falo para vocês. Esse tipo de reajuste que acontece é um reajuste que praticamente é para acompanhar a perda do que existe no mercado. Por exemplo, o aumento da comida, do gás, do combustível, de certas coisas, principalmente o alimentício, né, que é a base da casa, para você manter sua alimentação, você manter suas compras. Isso é o principal. Agora, a gente sabe que na teoria é uma coisa, mas na realidade a gente sabe que não acompanha. Então é o reajuste mínimo, que na verdade está muito, muito, muito aquém do que vocês realmente precisam. Eu acredito hoje, na minha lógica de vida, que uma família hoje, para se manter com um casal, vamos dar um exemplo, um homem e uma mulher, né, um casal e 2 filhos, você pegar aí um salário desse mínimo em vigência de 1.518 é cruel, a gente sabe disso. Agora, é o que eu falo, tem que procurar meios de ganhar mais. Agora, no caso do aposentado e pensionista, fica limitado a isso aqui, não tem o que fazer, entendeu? É a lei do país, é o que rege o país, infelizmente, né? A gente torce porque venham por dias melhores e que isso possa realmente ter um valor maior, que possa ser reajustado justamente, que possa ter um valor financeiro de chegar uma grana melhor na mão de vocês, mas isso quem tem que fazer são vocês junto com a gente. Nós somos um porta-voz, um canal que ele bota para frente as informações, e isso ajuda, né? Então vamos lá. Ó. Conclusão. O reajuste de 2025 para aposentados e pensionistas do INSS representa uma correção importante, principalmente para quem vive de um benefício mínimo, que eu estou acabando de falar aqui. Embora o aumento não seja real, né, o ideal, o real para todos, e o ideal, né, mas é aquilo. É para manter e mitigar as perdas. Né? Ele cumpre a função de amenizar parte dos impactos da inflação sobre as pessoas que dependem da Previdência Pública, que é o INSS. Mesmo assim, para que esse reajuste seja realmente eficaz e garantir o bem-estar, ele precisa ser acompanhado de outras políticas, controle de preços de bens de primeira necessidade, melhoria no acesso da saúde, medicamentos, transporte, além de revisões de benefícios que estejam muito defasados ao longo do tempo e mal calculados. Então é o que eu estou falando com vocês. A gente tem que torcer e se organizar de tempos em tempos, fazer abaixo-assinados, reclamar, entrar no... Porque o que acontece? Quando a gente elege o político, o que a gente tem que ter em mente? Você votou na pessoa, não votou? Se você votou nessa pessoa para vereador, prefeito, senador, o que seja, ele é obrigado. A gente sabe que não funciona assim, mas você tem que valer o seu direito. Ele é obrigado a fazer as coisas pela população. Só que a gente sabe que no Brasil não funciona assim. Mas está começando a população, a massa, a acordar. Então a gente tem que fazer os direitos. O que é valer os direitos? O que a gente tem que fazer? É botar a boca no trombone, é reclamar, é fazer as auditorias, é fazer as reclamações com os abaixo-assinados, é jogar nas câmaras, porque isso aí as pessoas falam, não causa impacto nenhum, a gente só perde tempo. Negativo. Se você pensar dessa forma, é por isso que continua a bagunça. Quanto mais o Brasil todo se unir, as classes se unirem, vai ficar cada dia melhor. Por quê? A gente tem que incomodar o sistema. A gente não pode deixar eles fazerem o que quer, dominar tudo e sair jogando e a gente engolir goela abaixo. Não tem cabimento. Então a força quem faz é a união do povo. Agora, sem baderna, sem briga, sem nada, é o que eu falo, dentro da lei, dentro da legalidade. Tudo tem que ter uma legalidade, dentro da lei. A gente não tem o direito de reclamar? Se você não está satisfeito, tem que realmente reclamar. É por aí que a gente começa uma caminhada de evolução, para a gente evoluir o que já está lá. Melhorar as leis, ampliar as leis. Então vamos juntos aqui, ó, vamos raciocinar juntos. Ó. Se você quiser ter um histórico melhor, eu vou montar essa planilha agora para vocês, tá? Então eu já fiz uma planilha aqui, vamos lá.
Ainda não há uma confirmação total do que vai haver das votações, né? Mas a gente sabe que dentro da lei o mínimo estimado é o que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos lá. Aposentados e pensionistas em 2026, projeção para 2026 agora. Além do novo salário mínimo que já foi anunciado, que ele vai ter que ter um reajuste, ó, dará uma fase baseada nas informações disponíveis nas projeções econômicas, regras vigentes e tendências políticas. Então eu fiz um apanhado entre as regras que estão atuais, que estão valendo, não é o que ainda vai existir, não. Estou fazendo um cálculo dentro do que já vale. E dentro da projeção dos percentuais que já foram feitos durante os anos anteriores. Se tiver algum aumento, a gente vai recalcular. Mas, a princípio, eu vou passar para vocês no pior e no melhor cenário. Tá? Então, vamos caminhar juntos aqui. Ó. O salário mínimo para 2026 foi definido como R$ 1.631. Tá? O que representa um reajuste de 7,44% sobre o valor de 2025, que é de 1.518. Tá? Isso eu estou fazendo uma projeção aqui. Esse aumento do salário mínimo impacta diretamente aqueles beneficiários do INSS e que não podem ser inferiores ao mínimo. Então a gente vai contar com uma expectativa de R$ 1.631 para 2026. Tá? Vocês já botam na agenda de vocês que já é alguma coisa a mais. Esse aumento do salário impacta diretamente aqueles beneficiários do INSS, tá? Aposentados e pensionistas com um ganho real acima da inflação, tá? Um pouquinho mais acima, tá? Do que os preços sobem no percentual atual que a gente sabe aí nos supermercados, tá? Isso é o mínimo do piso. Vamos lá, o índice de reajuste que será usado para benefícios está acima do teto, ou seja, quando será a correção para quem recebe esse piso? Normalmente segue o reajuste do INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, acumulado no ano anterior. Então esse cálculo é feito sempre num ciclo de 12 meses. No ano anterior, eles vão pegar de 2024 a 2025. Aí eles pegam de 2025 a 2026. Então eles vão pegar de 2025 até 2026 e vai ser feito esse cálculo desse reajuste, que é o último ciclo dos 12 meses, beleza? A data vigente do reajuste para os benefícios será pago no valor do calendário de vocês. Tranquilo até aí. Então vamos lá, vamos fazer os cenários das hipóteses para 2026. Reajuste do piso. O piso será 6.631 na força da lei. Isso já garante um aumento significativo. Reajuste para acima do piso. É provável, aí eu estou fazendo uma projeção para 2026. É provável que o governo use o INPC de 2025 para reajustar os benefícios acima do mínimo. Tá? A variação desse índice definirá o percentual. Então vamos lá, se o INPC, presta atenção, se o INPC mantiver moderado, digamos, entre 4% e 6%, dependendo da inflação no ano, o reajuste será nessa faixa para esses benefícios. Então poderia variar entre 4% a 6%. Se variar para 6%, melhor. Quanto o percentual for maior, é diretamente proporcional ao cálculo para vocês. Tá? Eu estou sendo bem claro com vocês aqui. Pode haver alguma margem de ganho real para quem recebe valores próximos ao mínimo, dependendo das despesas da cesta básica, remédios e energia, luz e etc. Tá? Tudo isso aí é o que consome o dinheiro de vocês nos compromissos mensais. Teto do INSS. O teto terá de subir proporcionalmente. Tá? Se o reajuste for X percentual, o teto será corrigido para manter a proporcionalidade com os demais benefícios. A magnitude desse teto é importante para os aposentados de valor alto, tá? Os que ganham mais, inclusive servidores ou regimes especiais que dependam de valores máximos do benefício. Então é o teto máximo que não pode exceder. Tá? A política fiscal e a pressão orçamentária. O governo pode enfrentar restrições fiscais. Aí entra o que eu falo com vocês, que a gente não pode deixar fácil lá, porque eles querem sempre jogar para baixo. Aí a gente tem que ficar de olho e fiscalizando. Mesmo com legislação assegurada das correções, há limites práticos no orçamento. Então vamos lá, se pode ser feito de 4% a 6%, eles geralmente botam 4,77%, 4,80% e pouco, eles exploram aquilo ali em torno de 5%, mas o ganho real dos 6% geralmente nunca vem. Então, se existe a possibilidade de ser de 4% a 6%, a gente tem que trabalhar para poder forçar a assinar 6%, que é melhor para vocês. Ou não. Né? Eu quero que vocês comentem aí. Vocês preferem receber um piso sempre um pouco menor ou maior? Todo mundo quer receber a mais.
Então vocês têm que fiscalizar junto com a gente. O canal é feito para mandar as informações para vocês, abrir o olho de vocês do que está se passando no cenário do país. Por isso que eu falo, se você está aqui nesse canal, aproveita, se inscreve, compartilha, passa para os grupos. Não custa nada você botar o dedinho ali no sino nas notificações para você receber os novos conteúdos e fazer parte dessa família do canal. Fica o meu convite para vocês, tá? Beleza. Então vamos lá, ó. Os impactos inesperados, tá? E os esperados para os aposentados e pensionistas. Vamos lá. Quem ganha o piso? Um bom ganho real, né? Porque vai aumentar um pouquinho. Eles estão dizendo que é um bom ganho. Eu falo que é um ganho relativamente justo dentro do que se propõe a fazer. Quem ganha acima da inflação, o índice do INPC, do INPC vai ser usado como base de cálculo, beleza. Mas vamos lá, eu quero passar para vocês uma projeção mais interessante em relação a valores. Aqui sim. Perfeito. Então vamos montar aqui uma tabela com preços, tá? E valores aqui. No caso, preços não, perdão. Os valores da tabela ajustados aqui. Os preços é o que está sendo reajustado do INPC em cima da base de cálculo do que se consome de alimentos, das coisas do dia a dia de vocês. Então vamos lá. Para 2026, já sabemos que o salário mínimo será de 1.631 com reajuste em torno aí de 7,44. Tá? Isso é o que está sendo falado aqui. Ainda não temos o índice oficial, mas vamos garantir essa hipótese aqui. Ó. O INPC de 2025 fecha 5% no primeiro cenário e no segundo cenário ele fecharia 6%. Então estou dando duas simulações aqui. Então vamos lá, no calendário de reajuste, uma situação para a gente raciocinar, tá? Não é ainda oficial, mas é para a gente ver lá. 2025 foi 1.518. 2026, provavelmente 1.631. Ou o aumento de R$ 113 de 1.356 a mais no ano. Então, somando os R$ 113 vezes os 12 meses, você teria R$ 1.356 a mais durante um ciclo anual de 12 meses. Benefício médio para quem ganha 2.000 em 2025. Reajuste de 5% ou 6%. As duas simulações. Passaria de 2.000 para 2.100, tá? Mais R$ 100. E 2.100 para 2.120, mais R$ 120 se for a 6%. Isso eu estou falando uma simulação, tá? Benefício do teto, 8.157 em 2025, passaria para 8.565 ou 8.646,86, que seria 5% ou 6%, as duas variações, tá? Então vamos lá, perfil do salário mínimo. 1.518 em 2025, 1.631 com 5%, tá? E 2.100 e 8.556 com o teto para quem tem o teto máximo, tá? Então essas são as simulações que eu fiz aqui. Quem sabe o piso poderá ter um ganho superior a 7,44%, acho pouco provável, tá? Mas dentro do que a gente está achando a simulação seria isso. Então o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É um vídeo super esclarecedor, é um vídeo que a gente está passando uma orientação financeira para vocês e a parte financeira é o que interessa sempre, tá bom? Então vai vir um novo conteúdo para vocês aí, peço para vocês que continuem se inscrevendo no canal, acompanhando a gente, a multiplicar as informações, passando esse vídeo sempre para frente, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo.